Meu pai foi enterrado numa terça-feira chuvosa. Ninguém chorou. Os homens ao redor do caixão pareciam mais preocupados comigo do que com ele. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e até aquela semana eu ainda dividia quarto com meu irmão mais novo, usava uniforme barato e fingia não ouvir minha mãe reclamando das contas atrasadas. Mas naquele dia, todos começaram a me olhar diferente, como se eu tivesse deixado de ser filho e virado patrimônio. Depois do enterro, um homem de terno encostou a mão no meu ombro e entregou uma chave preta, sem expressão, sem condolências. Só disse: seu pai deixou instruções. Naquela noite eu fui levado até um prédio que eu nunca tinha visto. Subsolo, sem placas, sem janelas. Lá embaixo havia uma mesa enorme cercada de homens armados. Quando entrei, todos levantaram. Não por respeito, por obrigação. Então colocaram uma pasta na minha frente. Fotos, contas, rotas, nomes, valores, dinheiro suficiente para mudar 10 vidas e um império inteiro esperando ordens de um garoto que ainda não sabia fazer imposto de renda. Eu deveria ter saído correndo, mas quando um daqueles homens perguntou: qual vai ser sua primeira decisão? Eu gostei da sensação. Nível 2. O primeiro gosto de poder. Na semana seguinte, ninguém mais me tratava como criança. Motorista particular, relógio caro, apartamento de luxo, dinheiro entrando mais rápido do que eu conseguia gastar. Eu não precisava pedir nada. As pessoas antecipavam meus desejos. Era viciante. A pior parte? Eu comecei a entender meu pai. Na escola eu era invisível. Agora garçons decoravam meu nome. Homens armados esperavam minha aprovação. Empresários sorriam nervosos perto de mim. Pela primeira vez na vida, eu sentia que ocupava espaço no mundo. Mas o império não funcionava sozinho. Toda noite surgia um problema novo. Dívida, ameaça, desaparecimento, traição, e toda solução exigia uma decisão minha. No começo, eu hesitava. Depois, comecei a decidir rápido demais. Um cara desviou dinheiro. Mandaram perguntar o que fazer com ele. Eu fiquei olhando a mensagem no celular por quase 5 minutos. Então respondi: resolve. Só isso. Resolve. Na manhã seguinte, ninguém mais mencionou o nome dele. E eu percebi algo perturbador. O medo das pessoas era mais confortável do que o respeito. Nível 3. A ascensão. Os meses passaram rápido. Meu rosto começou a aparecer em lugares importantes, festas privadas, cassinos, coberturas, restaurantes que antes nem deixavam eu entrar. Eu gostava de observar as pessoas me encarando, principalmente quem me ignorava antes. Meninas que nunca responderam minhas mensagens agora sorriam para mim como se eu fosse inevitável. Homens mais velhos me chamavam de chefe, e eu comecei a acreditar nisso. Comecei a comprar coisas sem olhar preço: carros, relógios, correntes, ternos feitos sob medida. Mas não era sobre luxo, era sobre compensação. Cada compra parecia apagar uma humilhação antiga. Cada nota alta parecia vingança. Eu dizia para mim mesmo que tinha controle, que era inteligente, estratégico, diferente do meu pai. Mas toda vez que eu me olhava no espelho, eu parecia mais com ele. Até o jeito de ficar em silêncio começou a ficar igual, e quanto mais dinheiro entrava, menos eu conseguia dormir. Nível 4. O ego. Eu comecei a testar até onde meu poder ia. Mandava fechar restaurantes só porque queria silêncio. Comprava pessoas com facilidade absurda. Policiais, advogados, seguranças, influenciadores. Tudo tinha preço. E descobrir isso destruiu alguma coisa dentro de mim. Porque depois que você percebe que dinheiro move quase todo mundo, você nunca mais olha para as pessoas do mesmo jeito. Minha mãe começou a evitar conversar comigo.
Meu irmão não me olhava nos olhos, mas eu não ligava. Na verdade, eu gostava da distância. Ela me fazia sentir importante. Então vieram as festas, coberturas lotadas, música alta, drogas, gente bonita, piscinas iluminadas às 4 da manhã. Eu sempre cercado de pessoas e cada vez mais vazio. Às vezes eu entrava no banheiro só para respirar sozinho. Ficava encarando meu reflexo, tentando entender por que eu ainda me sentia aquele garoto pobre. Mas o pior era perceber que eu já não queria voltar a ser ele. Nível 5. A primeira paranoia. A primeira crise aconteceu dentro de um carro blindado. Eu estava voltando de uma reunião quando percebi uma moto atrás da gente. Nada demais. Mesmo caminho, mesmo trânsito, mas meu coração disparou. Eu não conseguia parar de olhar para o retrovisor. A moto virou junto, parou junto, acelerou junto. Eu mandei o motorista mudar rota 3 vezes. Quando finalmente despistamos o cara, minha camisa estava encharcada de suor. Naquela noite, eu dormi armado pela primeira vez. Depois disso, a paranoia virou rotina. Eu instalava câmeras em todos os lugares, trocava número toda semana, não confiava em ninguém. Comecei a suspeitar até dos homens que trabalhavam comigo, e quanto mais poder eu ganhava, mais isolado eu ficava. Porque ninguém conversa normalmente com alguém que pode destruir sua vida. As pessoas apenas concordam, sorriem, obedecem e mentem. Principalmente mentem. Nível 6. O colapso começa. Eu parei de visitar minha mãe. Ela dizia que eu estava ficando igual ao meu pai. E eu Acceptable. How odiava could you ouvir let this isso porque ela happen? estava You had certa. one job Comecei and a you resolver failed tudo com spectacularly. violência. Mais rápido, mais eficiente, sem emoção. Um dos meus homens me chamou de frio. Eu levei como elogio. As drogas começaram nessa época também. Primeiro para comemorar, depois para dormir, depois simplesmente para não pensar. Eu passava noites inteiras olhando a cidade da cobertura, sentindo que alguma coisa horrível estava chegando, mas nunca sabia exatamente o que. E mesmo assim, eu continuava, porque o dinheiro já não era opção, era identidade. Sem aquilo, eu voltaria a ser ninguém. Nível 7. O colapso moral. A pior decisão da minha vida aconteceu numa madrugada silenciosa. Um dos rapazes da organização queria sair. Só isso. Ele tinha mulher, filho pequeno. Queria desaparecer. Os outros disseram que isso era perigoso. Ele sabe demais. Eu fiquei olhando a foto dele por alguns segundos. O menino no colo dele devia ter uns 4 anos. Por um instante, eu pensei no meu irmão. Então perguntei: se ele sair, quantos podem querer sair depois? Ninguém respondeu, porque todos já sabiam. Eu também sabia. Mesmo assim, eu balancei a cabeça confirmando. Naquela noite eu percebi uma coisa. Eu tinha virado exatamente o tipo de homem que eu odiava quando criança. Só que agora eu usava relógio caro. Nível 8. O final. Hoje eu tenho mais dinheiro do que meu pai teve. Mais poder também. Os homens ainda levantam quando eu entro. Ainda abaixam a cabeça. Ainda me chamam de chefe. Mas ninguém fala comigo de verdade há anos. Minha mãe morreu sem me perdoar. Meu irmão mudou de país. E eu não consigo dormir sem verificar as câmeras da casa pelo menos 10 vezes. Às vezes eu caminho pela cobertura vazia de madrugada e lembro do garoto pobre que dividia quarto apertado e sonhava em ser importante. Ele conseguiria tudo o que queria: dinheiro, respeito, medo, poder. Só não perceberia uma coisa: o império nunca foi herança, foi sentença. E meu pai não me deixou riqueza.
Ele só encontrou uma forma lenta de me enterrar junto com ele.